Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao MBCV Cast. E toda segunda-feira pela manhã a gente tem uma conversa. Semana passada a conversa foi forte, né? Falamos um pouco sobre o aborto, né? E até aproveito para dizer, levante a sua bandeira. Nós sabemos que hoje a nossa guerra de cristãos é na rede social. Levante sua bandeira, né? Que você é contra o aborto, porque isso é contra a palavra de Deus. E nós precisamos estar posicionados, queridos. Não é deixando a vida rolar e a gente se tornar silenciado que alguma coisa pode mudar, mas faça a sua parte, né? E falamos sobre esse assunto e foi bem profundo, né? Porque a gente também tratou um pouquinho sobre o câncer. A gente está no Outubro Rosa, muita gente falando sobre isso, muitas coisas, muitas informações nas redes sociais. Então a gente precisa tratar desse assunto sim, né? E eu trouxe uma palavra, uma pergunta para o pastor, se a fé realmente pode curar do câncer. Bom dia, pastor, seja bem-vindo. Bom dia, pastor Eliane, bom dia a todos que nos seguem. Um lindo dia, proveitoso dia. E vamos ver o que podemos trazer para melhorar ainda mais o dia e a saúde. E a semana, né, pastor? Porque é segunda-feira, 9 da manhã que a gente está aqui. Queridos, eu trouxe essa pergunta porque o pastor falava na semana passada e eu comecei a lembrar de um episódio de uma pessoa que eu conheço. Ela já faleceu, mas o que aconteceu quando ela tinha, assim, acho que a faixa etária dela era de 40 anos, pastor. E ela descobriu que ela estava com câncer de mama. E aquilo foi bem impactante. Eu acho que para todas as mulheres é impactante, né? Uma descoberta dessa. Sem entendimento, todo mundo. Eu era criança, praticamente, né? Sem entendimento. E aí ela começou a buscar respostas. Então ela foi em tudo que foi lugar, pastor. Tudo que foi lugar. Até que um dia ela comunicou assim que ela iria fazer uma cirurgia espacial. E eu era adolescente assim, né? Então aquilo para mim foi uma coisa muito, como assim uma cirurgia espacial, né? E aí ela marcou dia e marcou hora com não sei quem, em outro lugar, não era no Rio Grande do Sul. E ela tinha que ficar lá naquela posição, deitada e tal, e que ela teria aquela cirurgia, né? Para retirada do câncer. Tá, eu não entendia nada, depois passou uns dias e ela disse que se sentia realmente muito melhor e tal, fez exames, deu tudo certo. Só que naquele momento, pela minha infantilidade, né, eu disse, nossa, pode acontecer alguma coisa assim. Só que passaram alguns anos. E aí depois o câncer veio no ovário, né? Veio no ovário. E aí ali eu entendi, opa, saiu de um lugar e foi para outro lugar, né? Então, nessa hora, as pessoas começam a buscar e colocar fé em tudo que aparece porque elas não querem morrer, né? Como é que funciona biblicamente esse negócio, pastor? Ninguém vai além da fé que tem. O apóstolo Paulo, ele fala que, em primeiro lugar, a gente precisa ter a fé. Eu vou pegar esse texto aqui. Romanos 14, 22. Vamos ver aqui o que diz o texto. Diz assim: a fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena, que não se contradiz naquilo que aprova. Em primeiro lugar, a pessoa tem que ser firme naquilo que acredita. Se está com tratamento médico, acredite. Tome regularmente. Se vai buscar um conselho, e ninguém vai dar um conselho baseado no nada. O conselho é baseado em verdades que vai trazer algumas correções, alguns ajustes, algumas
mudança de hábito alimentar, hábito de exercício. Então, a fé, ela funciona quando está direcionado na pessoa certa. Eu não zombo da fé de ninguém. Eu tenho a minha fé. Mas vem pessoas de fé em outros segmentos e eu até provoco a exercitar mais a fé que tem. Às vezes estou sabendo que a fé que a pessoa tem não vai levar a nada. O que ele crê está morto, não vive. Mas a fé que nós recebemos como dom de Deus, dado pelo Espírito Santo, é a fé em Jesus, que morreu, mas ressuscitou, que ele mesmo determinou que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, quando a pessoa tem fé no Exu, no Guru, na Santinha, no Sol, na entidade, eu acho que a pessoa precisa ir a fundo. Quando eu me deparei com a minha crise foi terrível. Com 16 anos de idade, eu estava morrendo. Eu não dormia. Eu estava morrendo de medo da morte. Porque eu tinha ouvido um sermão de um padre sobre o juízo final. E aquele sermão falou ao meu espírito. E ali onde eu estava, eu tentei me preparar para o juízo final. Consertar as coisas erradas que eu já tinha feito. Eu me confessava, eu me comungava, eu me dedicava mais aos rituais e nada mudava. Mas o dia que me convidaram para uma festa de Natal numa igreja evangélica, a presença de Jesus ali criou em mim uma fé. Porque eu me deparei com a verdade, com a realidade. A presença de Jesus ali era real, pois me quebrantava. Até então, eu só chorava de raiva por não poder acabar com o meu opositor. Mas quando ouvi a palavra de Deus, senti a presença do Espírito Santo, as minhas entranhas se moveram. As minhas lágrimas vinham com facilidade. Aí eu me encontrei com o Cristo ressurreto. Muitos dizem que são de Cristo, mas Jesus não está na cruz. Jesus não é um amuleto que a gente carregue e de vez em quando dê um beijinho nele. Não! Ele morreu, ressuscitou e prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. E é no relacionamento com esse Cristo ressurreto é que nós desenvolvemos uma fé que materializa resultados. Nesse relacionamento com Jesus, eu desenvolvi a minha fé, que aí alavancou o meu futuro, meu preparo para o futuro. Nesse relacionamento com Jesus, eu lá de boia fria, peão de lavoura, cheguei onde cheguei. Então, a fé materializa resultados quando a fé é no objeto certo, no Deus verdadeiro, no Cristo ressuscitado, no Espírito Santo, que é um mestre, que é um professor, que é um ajudador, que é um intercessor, que é aquele que nos convence.
é aquele que fala e trabalha na individualidade. Eu sei que muitos querem desenvolver uma fé apenas para interesses pessoais. Primeiro, desenvolva a sua fé para um relacionamento pessoal com aquele que tem o poder nos céus e na terra. Resolva esse relacionamento pessoal com aquele com quem um dia nós teremos que prestar contas. Estamos falando como é o mês da Outubro Rosa, que se trata do câncer. Tem 2 tipos de câncer, o chamado benigno e o maligno. O maligno, se você trata ele, se ele está numa perna, tratou ele, quando vê está lá no pulmão. Se é um câncer de mama, quando vê, o câncer vai lá para o rim. Porque espíritos não morrem. E o pior de tudo, em se tratando de câncer, na minha experiência pastoral, não vi tudo, mas já vi muita coisa. Quando alguém com câncer me procura, pastor, o médico identificou que eu tenho câncer, mas ninguém pode saber. Não quer nem que ao orar diga que está repreendendo o câncer, porque é feio, ele é mortal. Por isso que a religiosidade não ajuda a curar câncer em ninguém. Porque a religiosidade, ela não admite que tenha a pessoa com espírito de religiosismo, não admite que tenha no seu corpo um espírito de enfermidade. E aí então fica aí querendo cura, mas não querendo nem tratar aquele espírito pelo nome. Eu quero dar um segredo aqui, que vai deixar de ser para quem aprende. O diabo é muito forte enquanto ele está no anonimato. Mas a hora que tu descobre que o diabo está querendo destruir a tua saúde através de um espírito de câncer, e você tratar o câncer como espírito e rejeitar esse espírito na tua vida, você enfraquece aquele espírito. Nós temos tido resultados, muita gente curada do câncer que tiveram a coragem de enfrentar como um espírito. E perdemos muito tempo com gente que pegaram o câncer e não quiseram tratar o câncer como espírito, e a terra já comeu os dois, o câncer e a pessoa. Mas, pastor, assim, ó, para esclarecer um pouquinho mais para a nossa audiência, né? Inclusive, se você está nos vendo, o conteúdo você está achando interessante, quer mandar para alguém, né? Essa é a oportunidade. Pastor, vamos dizer assim, ó, a pessoa, ela identificou que ela tem um câncer, tá? Seja onde for, né? E ela... Porque quando tu vai ao médico com algum tipo de doença, assim, a primeira pergunta que o médico faz é assim, ó, tem alguém que morreu na tua família com isso? Né? A primeira coisa que o médico faz, seja pulmão, coração, normalmente o médico faz a pergunta, né? Alguém na tua família já veio a falecer por causa de câncer? Então, quando a gente fala de espíritos que não morrem, o senhor está falando de espíritos hereditários que não morrem, né? Mas vamos dizer assim, ó, vou fazer uma outra hipótese, tá? A pessoa, ela não teve ninguém na família dela que teve câncer. Ninguém. E ela adquiriu o câncer. Aí, a gente pode afirmar que veio pela falta de perdão? É a causa mais provável. Mais provável, não só falta de perdão, mas a falta de perdão é a principal. As maldições estão determinadas para quem comete abominações. Por isso que lá nos mandamentos que diz assim:
lá em Êxodo capítulo 20, versículo 4, ou melhor, a partir do verso 2, que diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de ti. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas e debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E aí, ele ainda fala mais uma coisa interessante: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Eu não tive na minha família ninguém com esse problema. Mas você pode ter criado esse problema, ou teus ancestrais, até 4 gerações passadas, ter cometido uma abominação e ainda não colhido a consequência. Então as maldições, elas são punições por terem cometido abominações. E uma das abominações que vai ficando como herança familiar de geração a geração é estar adorando outros deuses. O Deus, Criador dos céus e da terra, que é o nosso Senhor, é o nosso Pai, Ele é o único, e Ele mesmo diz: não terás e não porás diante de ti outros deuses, porque eu sou Deus zeloso e eu visito. Se o seu pai fez isso, se sua mãe fez isso, Deus vai visitar aquela família que fez isso. Se seu pai e sua mãe já foi, seu avô, sua avó já foram, Deus ainda vai visitar lá nos bisnetos. Vai visitar algo que aquela família vai colher porque semeou. Vai receber uma punição porque pecou, porque desafiou Deus. E infelizmente, a ciência hoje está procurando e até apresentando solução para tudo. Mas a pessoa que honra a Deus, se ajusta a Deus, ela tem corpo saudável, alma saudável, mente saudável e uma fé firme que não negocia valores, princípios, que não se deixa vender, que não se deixa iludir por narrativas. Hoje é muito em moda narrativas. Essas narrativas aí de pessoas levianas, narrativas de pessoas que são pagas para venderem uma falsa felicidade, um falso bem-estar, um novo modelo de família. E, infelizmente, estamos vivendo um mundo cheio de complicações. Mas nós temos a palavra de Deus e a fé na palavra de Deus. Não nesse nem naquele. Porque a fé na palavra é a fé em Deus.
Nós só podemos respeitar a Deus crendo, aceitando, valorizando, reconhecendo a palavra. E quando nós temos esse respeito, essa honra, esse temor a Deus, Deus nos abençoa. Aí o que Cristo fez por nós, o sacrifício de Cristo por nós, é o nosso sacrifício. Ele morreu a minha morte para mim viver a sua vida. Ele levou sobre si as minhas enfermidades. O castigo que nos dá a paz, ele foi que sofreu para mim eu hoje ter paz. Trabalhe a sua fé na palavra e comece a ter um entendimento verdadeiro para você cuidar melhor da sua saúde mental, espiritual, emocional e física também. E é sabido também, né, pastor, que hoje, quando uma pessoa chega diante de um médico, ele vai receitar medicações e tal. E isso não quer dizer que a pessoa tenha que parar de se utilizar das medicações que foram passadas, mas sim que ela vai concomitante, né, está colocando diante de Deus, porque Deus tem o poder da vida e da morte. Ele pode permanecer, ela pode permanecer viva ou não, mas independente do resultado disso, a fé dela vai ser usada por Deus como um propósito para outros, né, pastor? Porque Deus usa tudo, em todo tempo, para algum propósito. E isso também vai acontecer na vida dela. Ou ela vai viver e testemunhar do que Deus fez, ou ela vai morrer e a morte dela vai trazer edificação para a família, às vezes, também, que precisa ser sacudida. E é estranho a gente falar isso, e talvez até muitas pessoas não concordem com isso, mas existem mortes, e agora eu vou falar uma coisa que vai trazer disruptura a muita gente, que são para a glória de Deus. Exatamente, é isso aí mesmo. Mas convencer a família que aquela morte é para a glória de Deus. Quem é que entende ou aceita a palavra de Deus quando o sábio Salomão ele fala da roda viva da vida? Que há um tempo determinado por Deus para todo o propósito. A ciência já descobriu que nós vivemos ciclos, fases. E uma coisa que ninguém gosta de falar, mas eu brincando falo, que até o nosso corpo tem tempo de validade. Quem está respeitando ou aproveitando ou bem usando o corpo dentro do tempo da validade? Pois na roda viva da vida, Deus diz assim, que ele fez precioso todos os tempos e colocou a eternidade no coração do ser humano. E aí ele fala no capítulo 13 de Eclesiastes, tempo de nascer, tempo de crescer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de ganhar, tempo de perder, tempo de matar, tempo de curar, tempo de morrer. E Deus diz que é belo no seu tempo. Tudo é belo no seu tempo quando se está vivendo consciente o tempo. E eu faço a pergunta para encerrar minha parte. Você está entendendo o tempo que você está vivendo? Pois o preparo para a nossa eternidade é no tempo presente que a gente prepara. Onde você passará a eternidade, se hoje você não se preocupa com ela? A coisa mais certa na vida é a morte. Não é a saúde, não é a riqueza, não é a felicidade. A coisa mais certa que cada ser humano tem é a morte. E é para a morte
que todos devem estar preparados. Uma outra forma de abordagem para falar sobre esse tema, mas esperamos que tenhamos trazido para você alguns esclarecimentos de uma forma real, tá, gente? É real, é realidade, não adianta nós querermos romantizar. E é errada a igreja que usa o milagre como porta de entrada para as pessoas irem a Jesus. É errada. Jesus, ele vai operar o milagre aonde a glória de Deus for manifestada, onde a glória dele for manifestada. Então, que você possa pegar essa última palavra do apóstolo, né? Como está a sua vida no tempo em que você tem para viver, né? Acho que é isso, né, pastor? Foi o medo da morte que me trouxe a vida. Amém. Gente, até a próxima.